somos alunos da Unicid, da primeira etapa, com o professor Hélio e da disciplina de comunicação. Hoje nós estamos aqui para poder fazer uma entrevista com uma paciente crônica, onde ela já assinou os termos de imagem, de liberação de imagem. Meu nome é João Vitor. Meu nome é Ingrid. Meu nome é Rebeca. Meu nome é Sofia. E qual é o seu nome? Meu nome é Carolina Mate. Você tem quantos anos, Carol? 33. Qual que é o seu estado civil? Solteira. Com qual gênero você se identifica? Feminino. Qual que é o seu grau de escolaridade, Carol? Superior completo. E você veio de onde? Você mora onde? Eu sou de Santos, mas atualmente moro em São Paulo. Você possui alguma religião? Não possuo. E qual a sua situação crônica, Carol? Eu fui diagnosticada em 2017 com diabetes tipo 2. E você toma algum medicamento? Então, eu tomo metformina, cranberry, paroxetina e no momento eu tô sem diurético. Por dia. E quem te prescreveu essas medicações? Vários médicos, teve o urologista, teve o endocrinologista, a própria ginecologista. E você faz acompanhamento médico? Faço acompanhamento, né, de no mínimo 6 em 6 meses eu vou no médico para fazer meus exames, ver se tá tudo bonitinho. Qual a especialidade que você passa? Passo com o endocrinologista e com o infectologista também por conta de uma resistência a antibióticos. E conta um pouco pra gente como que você descobriu essa situação. Meu avô paterno, ele tinha diabetes tipo 1. Meu pai e minhas tias já possuem também problema de resistência insulínica, problema do pâncreas. E aí quando eu tinha uns 23, 24 anos, eu fiquei muito doente, diversos sintomas diferentes. E depois de ir em vários médicos, uma médica aqui em São Paulo me diagnosticou e começou a me tratar. Que é o tratamento que já mudei de tratamentos, mas hoje é a base do medicamento do tratamento que eu faço hoje. E o que isso significa para você, pessoalmente? Pra mim é uma alimentação, né? Porque existem vários tipos de limitações dentro da diabetes, não só com questão da alimentação, mas com relação à saúde mesmo, né? E como isso afeta fisicamente você, emocionalmente? Fisicamente afeta meu corpo, porque às vezes eu tenho hipoglicemia, né? Tenho crise de hipoglicemia e eu chego a desmaiar, preciso parar de dirigir no momento, é bem difícil, chego até a vomitar. E emocionalmente é sempre aquela preocupação. Qual é a próxima infecção que eu vou ter? Qual é o próximo medicamento que não vai dar certo? Então sempre aquela tensão fica no fundo, sabe? Quais são os desafios que essa doença crônica te trouxe até hoje? Os maiores. Eu sempre gostei de dançar, então pra mim ensaiar de forma árdua e fazer apresentações começou a ficar mais difícil, porque eu precisava manter ali sempre a compensação de açúcar. Tem um monte de coisa que eu não posso mais comer, as medicações elas mudaram meu paladar, então tem muita coisa que eu não tenho mais vontade de comer, não tem mais, a comida não tem mais o mesmo sabor pra mim. Então eu saio, eu gosto às vezes, né, do que eu como, mas assim, não tem mais aquele mesmo prazer em comer que eu tinha quando eu era mais nova, além desses medos que ficam sempre, né? Qual é o papel da sua rede de apoio? Seus amigos, a sua família nessa sua jornada? Eu sempre digo que se não fosse pelos meus pais eu não teria sido diagnosticada, porque eu cheguei em 3 médicos antes e esses médicos disseram diversas coisas, que os sintomas eram psicológicos, que não existia nada que estivesse relacionado a nenhum outro tipo de doença. Foi só uma terceira médica, que é essa aqui de São Paulo, que realmente me diagnosticou e eu só cheguei até ela graças à insistência dos meus pais.
Então, tudo foi feito, medicação, médicos, internações, várias internações até hoje, desde que eu sou mais nova até o momento do diagnóstico para frente, eles sempre me apoiaram muito, tanto psicologicamente quanto fisicamente, financeiramente, por conta, né, de vários gastos assim, infinitos que a gente tem com isso. Acho que é. Quanto aos profissionais de saúde, eles compreendem a sua vivência no dia a dia? Você tem autonomia no seu tratamento? Tenho, eu sinto que eu tenho autonomia no meu tratamento. Eu nunca cheguei para um desses especialistas que me acompanham, eu falei que eu estava incomodada com alguma coisa e eles ignoraram. Eles tentam fazer a melhor adaptação de medicação para mim. Então eu sinto que eu tenho autonomia nisso. E o papel desses profissionais? Eu acho que eles trabalham bem em conjunto, eu acho que é a maior qualidade deles, trabalhar bem em conjunto, porque enquanto o endócrino cuida da parte metabólica, o infectologista cuida da parte de imunidade, eu acho que eles trabalham muito bem em conjunto, e inclusive a psiquiatra, porque eu tive alguns problemas antes de ser diagnosticada e assim, a minha própria endócrino falou que o emocional teria que ser 100%, né, ou quase controlado, pois interferiria diretamente na diabetes. Então hoje, além de tudo, eu também faço acompanhamento com o psiquiatra. E eles se conversam muito bem. Então, para mim, eu acho que essa é a maior qualidade deles como profissionais. E você acha que você tem uma voz ativa no seu tratamento? Acho sim. Eles me escutam bastante. O que você gostaria que o mundo soubesse sobre viver com essa condição? Eu acho que nem especificamente sobre a diabetes. Eu acho que a gente às vezes esquece que pessoas com doenças crônicas às vezes são pessoas. A gente tenta viver, a gente vai vivendo de alguma forma porque a gente quer muito viver, mas eu acho que às vezes as pessoas esquecem que ali tipo, tem um ser humano que tem medo, que fica triste, que fica frustrado, que chora. Eu acho que às vezes a gente vai cuidando tanto das doenças que a gente vai esquecendo que às vezes eu pego um resultado de exame, vejo outra infecção e eu fico extremamente chateada, porque é uma coisa recorrente, é uma coisa que eu não aguento mais, é uma coisa que causa pânico. Enfim, né? Graças a Deus hoje eu tenho médicos que entendem isso e lidam muito bem. Mas eu acho que eu gostaria que não soubesse isso, ainda são pessoas, essas pessoas, apesar de estarem vivendo com essas doenças crônicas, às vezes elas não são tão fortes como parece, que a gente poderia ter essa sensibilidade. E para manter essa vontade de viver, quais são as coisas que mais te ajudam nesse processo? A minha rede de apoio, principalmente. Meu pai e minha mãe, que sempre bateram na tecla de que tudo vai dar certo, a gente vai conseguir contornar, né? Hoje eu sou uma pessoa muito mais estabilizada, fisiologicamente falando, né? Metabolicamente falando, então eu consigo fazer muito mais coisas do que antes, lá no início. Então acho que eles. E você já falou que você tem abordagens integrativas, né? Mais alternativas você também já tentou? Sim. Já fiz uso de florais e homeopatia, ajudou bastante também. Acupuntura me ajudou bastante. A auriculoterapia me ajuda bastante, principalmente nos momentos de ansiedade. Mas eu acho que de alternativo só isso. Só, né? E o que você falaria para pessoas que tiveram esse diagnóstico agora? Que não é o fim do mundo, mas que também tem que ser tomado muito cuidado. Eu acho que a gente tende a ir para extremos. Ou minha vida acabou, ou não é nada, eu vou ignorar. Não. Se não for tratado de forma adequada, a longo prazo existem 1 milhão de problemas, né, de possíveis efeitos. Então, eu acho que merece a atenção mais do que adequada, mas eu acho que também
dá para ter qualidade de vida e viver com. Durante essa caminhada, né, você tem 33 anos, o que você conseguiu definir sobre você, o que você aprendeu nesse período todo? Que eu sou mais forte do que eu achava que eu era. E na verdade, outro dia a gente até estava conversando que minha glicemia estava 53. E aí a Ingrid até falou, nossa, mas a minha estava 62, eu desmaiei. Por isso, porque a gente vai aprendendo a viver. Então hoje, com 53 de glicemia, eu consigo estar sentada, eu consigo entender o que vocês estão falando e eu consigo me virar, sobreviver. Quando eu era mais nova, não. Minha glicemia caiu um pouquinho, já era o suficiente. Então, é muito interessante ver como o corpo e o instinto de sobrevivência, ele vai se adaptando, sabe? Eu acho isso mais interessante. Estou dizendo que é bom, né? Mas... E como você gostaria de ser lembrado? Como pessoa, tirando a sua condição? Engraçadinha, né? Eu gosto de fazer as pessoas rirem. Agora, se for juntar diabetes, eu gostaria que as pessoas entendessem que existem coisas que podem te limitar em alguns pontos, mas não existem limites. Limitações e dificuldades são diferentes de limites. Eu acho que é só isso que as pessoas precisam entender. Uma pessoa diabética, ela pode ser tão forte ou ir tão longe quanto outra pessoa. Só isso. E você teve já alguma situação, né, de que você não conseguiu compartilhar algo por conta da sua situação crônica, mas que agora, nesse momento, você sente vontade de informar para todos que vão te assistir? Eu fiquei pensando nessa pergunta, porque eu sabia que fazia parte do roteiro, e é engraçado, né, que eu conversei com os meus pais sobre essa pergunta, porque eu sabia que vocês iam falar e eu ia ter que responder. Por muito tempo, o que mais me deu medo foi me relacionar com alguém, porque uma pessoa que tem uma doença crônica, principalmente a diabetes, que acaba causando muita hipoglicemia, muitas infecções, internações, são pessoas que demandam um tempo, uma atenção, um cuidado. E por muito tempo eu tinha vergonha de falar algumas coisas, porque eu achava que nem todo mundo daria conta dessa demanda. Tanto de amigos, como de relacionamentos, de pacientes. E eu tenho descoberto, assim, nesses quase 10 anos de diagnóstico, que na verdade as pessoas, elas lidam melhor do que eu imaginava. Então hoje eu não tenho mais tanta vergonha de dizer, olha, estou com infecção de novo, olha, não estou bem, minha glicemia não está legal. Antes eu achava que era um peso para os outros, sabe? Ai, que chato, ela está doente de novo. E hoje eu entendo que assim, sim, não tem nada que eu possa fazer que vai além de mim. Eu acho que é esse ponto. Mas... E tem alguma coisa que você queira compartilhar com a gente que a gente não tenha perguntado? Não, foi tranquilo. Foi. Foi legal. Obrigada, Carol. Então, a gente só tem a agradecer mesmo pela sua disponibilidade em deixar ser entrevistada, em compartilhar com a gente e compartilhar com todos que vão assistir sobre o diabetes, o que ele vem causando em você nesses 10 anos, desde quando você foi diagnosticado. Muito obrigado. Obrigada.